Então vamos continuar, né? Então vamos repetir. Desconhecendo seu terrível destino, em vão se defrontaria ele com as imensas folhas minerais que compõem esse formidável livro cósmico, pois não teria conseguido soletrar uma única palavra ou decifrar o mais íntimo ou ínfimo arcano, antes de perceber que descera para sempre a um túmulo, do qual seus gritos jamais poderiam chegar aos ouvidos de qualquer ente visível. Né? Vamos lá, vamos lá. O telefone está tocando aqui, mas eu não posso atender. Mas às vezes é alguma pessoa falando alguma coisa, né? Nenhum iniciado pode retirar da garta os textos originais de seus livros de estudo. Eles são, como já o disse, gravados na pedra, em caracteres indecifráveis ao vulgo. Somente a memória pode conservar a imagem deles. Essa a razão de ter Platão enunciado o estranho paradoxo. A ciência se perdeu no dia em que publicou o seu primeiro livro, né? Publicou o primeiro livro. Então vamos ver o que ele vai concluir aqui. Em certos casos, nem sequer os próprios manuscritos podem ser de lá retirados. Eis porque Sakyamuni, né? Um ser de alto nível espiritual, regressando de uma excursão além fronteiras, no século VI, antes de nossa era, reclamou em alta voz ao perceber que não mais se achavam em sua cela os cadernos de estudos que ali deixaram. Sentiu-se instantaneamente perdido, pois que contara com aquele verdadeiro tesouro, a fim de consumar um movimento revolucionário que preparara em silêncio. Então esse ser, né, vamos dizer assim, certa vez ele, voltando, retornando para o seu local de meditação e tudo mais, né, ele acabou perdendo as suas anotações. Né? Deixa eu ver o que está escrito aqui, porque a Heloísa está legal lá. Então vamos continuar. Seria bom que Contra-Regra ficasse por perto para ver o que está acontecendo aqui, né? Em vão recorreu ele ao templo central, onde reside o Brahmatman, pois as portas daquele permaneceram irrevogavelmente cerradas. Em vão, durante toda a noite, pôs ele em prática tudo o que aprendera da ciência mágica, né? Da ciência da vida, etc. Os poderes adivinhatórios do Supremo Santuário tudo haviam previsto, tudo sabiam. Né? Então ele tentou, com todo o conhecimento que possuía, abrir essas portas, vamos dizer assim, né? Tentar resgatar os seus manuscritos, coisa e tal, e não conseguiu. Assim é que, após sua fuga, o fundador do budismo só pôde ditar a seus discípulos o pouco que sua memória fora capaz de reter às pressas, sumariamente. Quer dizer, então, as anotações que ele fizera durante tanto tempo, né, acabou se perdendo. Que é o cuidado que devemos ter, né, com as anotações que se faz, né, os adeptos fazem, os estudiosos fazem, para essas anotações não caírem em mãos profanas. Aí aquele detalhe de não jogar as pérolas aos porcos, né? Que vai acabar eles até avançando em você, né? Atacando você. Descida aos infernos. Em uma determinada época cósmica de cada ano, os diplomados nas altas secções, sob a direção de Maharshi, o grande príncipe do Sagrado Colégio, descem em visita a uma das metrópoles plutônicas. Né? Então, de tempos em tempos, esses discípulos, vamos dizer assim, né, são convidados a visitarem certas áreas, né, certos locais dessas cidades. Torna-se-lhes necessário rastejar pelo solo, olha só a complicação, né? Tem que passar por uma caverna, ao longo de uma anfractuosidade que mal lhes permite a passagem do corpo, interrompida a respiração. O yogin
tendo as mãos acima da cabeça, por ali escorrega, parecendo-lhes viver séculos a cada minuto. Quer dizer, eles vão penetrando, né, por esse túnel, né, e assim, põe as mãos na cabeça, coisa e tal, e vão escorregando, vão descendo, né? Finalmente tomam eles um após o outro, numa interminável galeria em declive, onde tem início sua verdadeira viagem. E aí eles chegam, né, no final desse túnel, e aí chega numa galeria, e aí começa todo, vou dizer assim, a excursão, né, entre aspas, que eles vão começar a fazer. À medida que eles descem, o ar se vai tornando mais e mais respirável. A maioria se vê obrigada a estacar, sufocada, esgotada, a despeito das provisões de ar respirável, de alimentos e das substâncias caloríficas. Somente prosseguem aqueles aos quais a prática das artes e das ciências secretas tornou possível saber respirar o mínimo possível pelos pulmões, né? Extraindo o ar, não importa de onde, por meio de outros órgãos, né? Quer dizer, ele está dando uma dica aqui que não é nem sempre pelo nariz que se respira, né? Aurindo os elementos vitais que este encerra em si mesmo, seja qual for o lugar. Quer dizer, isso mediante a estudos sobre pranayama e entre outras coisas, né? É chamado de yoga dos 5 elementos e vai por aí afora, né? Então, aqueles discípulos que tentam burlar esses estudos, esses eventos e tudo mais, né? Quer dizer, não se preparam realmente, não alinham os seus chakras, nós já falamos no início, não alinham seus chakras, seus plexos, né? Os gânglios e glândulas não estão alinhados, né? Acaba perdendo a provisão de ar e acaba voltando, né? E tal. Mesmo porque é dito que nesses lugares não se tem um ar assim como o nosso, não, né? A base dele lá é o ozônio, é diferente do nosso. Afinal, depois de longuíssima viagem, os que perseveram conseguem divisar ao longe algo semelhante a um incêndio subplanetário, né? Vê lá no longe, lá no horizonte, né? Uma fogueira, coisa e tal, fogo lá, tal. Então o príncipe iniciático, voltando-se enquanto conserva a mão erguida, unidos ao índex e o polegar, se expressa unicamente por meio de sinais, na linguagem universal já citada. Nas línguas antigas, os mesmos objetos eram descritos, segundo sua natureza, por símbolos verbais absolutos, que evocavam o caráter geral dos seres, das coisas de sua composição. Quer dizer, é uma coisa muito mais profunda que se possa imaginar. Quer dizer, não é só, eu quero ir lá, eu vou chegar lá e vou fazer contato. Você vai contato de quê? Vai falar sobre o quê? Né? É tudo mais, né? Então tá ele dando uma dica aí. Isso aí, Sandives de Alvedre já apontava já lá no século passado. Assim que, restituída as suas raízes do verbo vivente, a mátesis e a morfologia da palavra dórica constituíam um ato divino que submetia, como afirmou Moisés, toda a coisa na natureza, a inteligência e a ciência humana, e as ciências humanas. Em suas células subterrâneas, o inumerável povo dos Druídias se ocupa no estudo de todas as línguas sagradas e coroa os trabalhos da mais admirável filosofia ou filologia com as maravilhosas descobertas no campo dessa língua universal, a qual acabo, no caso aqui, ele é Sandives de Alvedre falando, de me referir, né? E que Sandives de Alvedre se refere. Essa língua universal é chamada de Vatan. Quer dizer, a língua que eles falam lá embaixo, segundo Sandives, é chamada de Vatan. Não é domínio da gente, não, né? Vamos dizer assim. Vamos nós. Prosseguindo o relato. Que diz ele? Mais ou menos o seguinte, né? Ao chegar lá, né? Silêncio. Agora que chegamos, que nenhum de vós prove a água ou dos frutos do domínio dos povos subterrâneos, que agora ides ver, e que quando eu atravessar o oceano de fogo, olha só que interessante, cada um de vós trate de pousar os pés
somente ali onde permaneçam as pegadas de meus pés. Não é mesmo? Olha só. Já vimos isso muitas vezes nos filmes por aí afora, né? Na mesma linguagem, o príncipe iniciático se dirige, defrontando-os a seres ainda não visíveis para os demais. Ele começa a falar com pessoas e que os discípulos não ainda percebem, né, a presença deles. Por meio de hierogramas sagrados, símbolos de união dos povos, da união dos povos celestes, com os da nossa terrestre humanidade, símbolos do direito de comando atribuído pelo Espírito, que anima essa mesma humanidade sobre o que se encontra abaixo. Em nome do que encontra acima, o príncipe dos magos ordena e os chefes do povo infernal obedecem, né? Aí, nesse caso infernal, né, no caso de inferior, né, que está dentro, né, mundo subterrâneo, etc. Mundos interiores. A metrópole ciclópica se abre, né, a cidade se abre, dominada de baixo por um rubro oceano fluídico, longínquo reflexo do fogo central, que nessa época do ano se retrai por si mesmo, sobre si mesmo. Então as pessoas às vezes têm sonhos com certos locais diferentes, certas cidades, certas casas e vai por aí afora, né? E que não sabe aonde que esteve, coisa e tal, né? Não sabe explicar direitinho aonde que esteve. Muitas vezes a pessoa às vezes se desdobra sem querer, vamos dizer assim, e acaba indo a ter a uma dessas seções dessa metrópole que aí está. Até o infinito se descortinam as mais estranhas ordenações arquitetônicas, nas quais os minerais, confundidos, realizam o que a fantasia e a quimera do artista gótico, corinto, jônico, dórico, etc., jamais ousou conceber. Furioso de se ver invadido pelos homens, um povo de forma humana e corpo ígneo, olha só, corpo ígneo, reflui e se precipita em todas as direções. Povo alado que se aferra com suas poderosas garras às muralhas plutônicas da infernal cidade, né? Quer dizer, esse pessoal, eles estranham, né? Vamos dizer assim, esse povo que aqui nós estamos falando, né? Ele é como se fosse guardiões, né? Então eles estranham as pessoas e começam a ameaçar e tudo mais. Então vamos ver, vamos mais. Encabeçada pelo Maharishi, a Sagrada Coluna se adentra pelo estreito caminho de basalto e lava petrificada. Ao longe ecoa um surdo rumor que parece ampliar-se ao infinito, qual o rugir das vagas de imensa maré, né, de equinócio. Vamos nós. Iniciação feminina, o vaso de eleição. A esposa de todo iniciado, né, pode tornar-se sua igual, ou mesmo sua superior, nos divinos mistérios, pois que seus direitos universitários e sociais são os mesmos. É, portanto, com muita justeza, que, fiel à tradição, né, esotérica de Moisés, dos Brahmidas e dos Ramidas, o cristianismo concebeu a divina mãe do Cristo, todas as prerrogativas de Ísis dos novos tempos, né? Quer dizer, dando a dica aqui, que nós entendemos que a própria mãe de Cristo veio de lá. O Cristo também já veio também de lá. O Buda também, entre outros. Efetivamente, ela era a Epópta, que no próprio templo de Jerusalém possuía como alma todos os segredos da ciência esotérica, todas as virtudes que a tornaram apta e que a elegeram a receber da divindade e de seus anjos a alma deslumbrante do Redentor, né? Quer dizer, ela não era, a própria Maria não era uma pessoa qualquer, né? Para ser mãe de um ser dessa hierarquia não é fácil, não. Povo das estátuas. O iniciado, após ter atingido determinado grau, que lhe integra a alma na divina união, na celestial yoga, é conduzido a cavernas,
onde se lhes faz a própria estátua, a qual, sem que eu percebesse, ele mesmo serviu de molde. Essa estátua, fundida numa substância mineral artificial, semelhante à dos obeliscos do Antigo Egito, adquire com o tempo uma inalterável solidez. E então, o iniciado se defronta ao longo dos mil entroncamentos das infindáveis galerias com o inumerável povo das estátuas. Então vamos ver o que ele fala sobre esse povo da estátua. Então, aí, os estudantes de suas celas, cada um dos avéolos de pedra se acha iluminado, desde tempos imemoriais, pelo gás oxídrico, que purifica o ar, em lugar de viciá-lo, como faz nosso hidrogênio carbônico. Né? Que aí o pessoal fala que no caso, ozônio, etc. Cada uma dessas células, embora estreita, é sabiamente arejada. Naquela solidão, o discípulo começa a experimentar a invasão do invisível. Pouco a pouco, as santas visões lhe vão iluminando o sono ou os olhos abertos, recompensando assim seus esforços na senda da ciência e da virtude, ou flagelando-lhe a indolência de espírito e de coração. Tá? Será que está muito alto? Moisés, está muito alto o som, o fundo musical? Um catre, semelhante a dos oficiais de marinha, serve de leito aos druidas. Cada noite ele próprio, com seu sopro, enche seu colchão e seu travesseiro. Tem por todo o mobiliário uma mesa e uma cadeira. Tudo é calculado de modo a favorecer a concentração interior da alma, sem qualquer distração exterior. Né? Na parede estão gravadas algumas sentenças misteriosas, né? Indecifráveis, etc. O asceticismo pode conduzir a essa verdade, a esse caminho, a essa vida de bem-aventuranças, desde que a espontaneidade psíquica preencha as condições necessárias. Entretanto, em Agartha não se pratica o asceticismo, que jamais se tornaria uma regra social. Né? Esse tipo de coisa não é praticado lá. Né? O que está escrito lá? Quem que falou, Vivi? Obrigado, Vivi. Aos iniciados que não desejam seguir o livre caminho do monaquismo no sentido etimológico da palavra, quer dizer monos, né? O monco, do grego também, né? Só, quer dizer sozinho. Em sânscrito, muni. A Agartha lhes atribui a possibilidade e a prática da união divina, porém, de acordo com um regime dietético apropriado. Quer dizer, pelo que ele fala aqui, nesses lugares não tem nada de distração, não tem as casas com o rádio ligado o dia inteiro, televisão ligada o dia inteiro, não tem nada desse tipo não, para poder favorecer a pessoa a fazer a introspecção, né? A fazer um mergulho dentro de si mesmo. E é coisa que não acontece agora nos últimos tempos, né? Sempre a mídia puxando a gente para fora, coisa e tal, e mostrando desastre, etc., né? Problemas, corrupção, coisa e tal, e as pessoas ficam imbuídas daquilo ali, vão atrás e tudo mais, e cada vez se distancia mais do seu Deus interior. Esse porque, desde o Duija até o Brahmatma, desde o primeiro até o último dos iniciados, os povos deste ciclo e daquela comunhão de Deus se abstêm de carne e de todo o licor fermentado. Quer dizer, não bebem, né? Os tipos de bebidas deles são outros, ele vai por aí afora. Tais condições, aliadas a todas aquelas outras determinadas pela santidade e pela ciência, fazem com que o corpo, aos poucos, se vá logrando, tornando apto a permitir que a alma retome posse, né, a posse de sua liberdade celeste. Efetivamente, o hipócrita não mais se utiliza do simples sono animal, comum a todos os seres físicos da Terra. Quer dizer, na realidade, eles fazem uma yoga, né? O sono deles é através de uma yoga. Yoga no sentido de união com o seu mestre, com o seu Deus interior. Nesse mistério do sono, o instinto vital
escravizando a alma, a embriaga com esse éter inferior que denominamos magnetismo terrestre. Tais fluidos, bem conhecidos das antigas iniciações ópticas, se encontram enumerados em todo o decorrer da cosmogonia egípcia e mosaica. O regime alimentar baseado em carne e bebidas espirituosas, etc., aproxima o homem das espécies inferiores e, durante o sono, faz com que a sua alma mergulhe cada vez mais nos fluidos a que me referi. Quer dizer, procura mais as coisas mais densas do astral, etc., né? Então, aí está aí uma parte, né, mais uma parte do nosso trabalho, né, vamos dizer, da nossa pesquisa. Na verdade, é uma compilação, né, do St. David Alvener, falando sobre a Agartha, né? Esses temas podem ser encontrados no portal de Aquários. Acreditamos ter dado uma ideia do simbolismo das terras sagradas, Monte Santos, né, Monte Salvar, Vale Alá, etc., que o genial Wagner também exprimiu em suas obras, né? Então tem lá, né, o Anel dos Nibelungos e muitos outros, né? Wagner, o básico, né? Vamos dizer, Wagner, Beethoven e Bach, né? Então vejam a obra complementar no site Portal de Aquários. A matéria, vamos dizer assim, o estudo que nós fizemos de número 30, chama Terras Sagradas, né? Que dá também uma dica muito boa sobre o que nós falamos agora, né? A nossa pesquisa número 49, Reinos Subterrâneos e o Rei do Mundo, entre outras, né? É só procurar pelo título lá, vocês vão encontrar muita coisa lá também. E vai complementar esse estudo, essa pesquisa. Vamos ver mais. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, falar alguma coisa para a gente, acrescentar alguma coisa? Essa é a hora. Vamos lá, Moisés. Alberto conseguiu entrar. Quem? Alberto conseguiu entrar. Cadê o Alberto? Não apareceu aqui, não. Não, Alberto, boa noite. Falando não. Mas não. Alô, Alberto? O que está escrito lá? Boa noite, Eliana. Cheguei cedo demais para a próxima semana. Muito bem. Fica aguardando. Aí vai revendo essas matérias, né? Se preparando para a semana que vem, né? É isso aí. Muito bem. E está aí o nosso trabalho de hoje, né? A iniciação do professor Guilherme Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Quer dizer, esse conhecimento, a ciência da vida, vamos dizer assim, ela é permitida, vamos dizer assim, a todos os níveis, né? Até a pessoa analfabeta tem condições de entender muita coisa também, né? Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo num estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida, né? Aí vem uma dica importantíssima, né? O templo, a igreja, etc., coisa e tal, né? Não é lugar de religião, e sim de realização, né? É só dar uma olhadinha lá atrás nas outras matérias que nós temos sobre o assunto. A Sociedade Brasileira de Eubiose, né, permeia pela liberdade interior. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, né, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho e a evolução do Deus interior. E aí sim, o trabalho é esse, né? A pessoa procurar o seu Deus interior. Através de estudos, de pesquisas, de yogas, de meditações, estudos, etc., em busca do seu Deus interior, né? Então, por exemplo, normalmente o pessoal estuda nas escolas, né, na universidade e tudo mais, em busca de um diploma, né? De um emprego, uma série de coisas, né? Já na iniciação, né, pela ciência da vida, é em busca do mergulho interior, é conhecer o seu mestre dentro de si. Um dia, né, agora, realmente deve ser assim, né? As pessoas estudarem
para ter o ganha-pão de cada dia, né? E tal. E fica quase praticamente um estudo paralelo à ciência da vida. Mas um dia, mas cada vez que passa, né? A mecânica quântica está aí mesmo falando, né? As mensagens dos discos voadores que estão aí também, que tal, a internet está cheia, vai por aí afora, muita babarela também tem, né? Vamos dizer assim, né? Então, a cada vez está se aproximando mais, né? As religiões, a religião do modo geral, né? E a ciência da vida vão cada vez permeando mais, né? Nesse processo evolutivo. Um dia, lá no futuro, não muito distante, as coisas vão se alinhar. Então, a Eubiose mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondência, né? Então, está aí nosso pequeno trabalho de hoje, né? Nosso estudo de hoje, né? Quem que está lá? A Sônia. Sônia Campos, um grande abraço para você, saúde e boa sorte, né? É pena que você entrou agora, né? Não sei se já estava aí, né? Mas tudo bem, o material já fica gravado, daqui a pouco já vai estar gravado, né? Então é só acessar e assistir. E o nosso trabalho de hoje foi a segunda parte, né? A primeira parte semana passada, e hoje a segunda parte, semana que vem a terceira, e na outra lá a quarta parte, né? Esse estudo é muito comprido, muito grande, né? Então um abraço para você, vê se aparece aqui, São Lourenço. E aí, pessoal, vamos lá. Quem vai falar alguma coisa para a gente? Vai dizer alguma coisa? Vai acrescentar alguma coisa? E assim vamos, né? Alguém disse alguma coisa? Não, né? Então, pessoal, um grande abraço a todos, saúde e boa sorte, e até sempre. Tchau, tchau.